Eis-me aqui, homem do século XX, contemporâneo de um drama permanente, testemunho de convulsões talvez nunca vistas neste globo, desde que os montes surgiram e os mares foram lançados em seus abismos. Que devo fazer por este século arfante? Mais do que nunca, o pensamento espera os homens e os homens esperam o pensamento. O mundo está em perigo por falta de máximas de vida. Estamos em um trem a toda velocidade e sem sinalização, sem agulheiros. O planeta não sabe para onde vai. Sua lei o abandona. Quem lhe restituirá o seu sol? Bom, vamos primeiro para as questões mais fáceis, né? Estamos em um trem a toda velocidade, sem sinalização e sem agulheiro, né? Lembre-se que nas estradas de ferro antigas, eu acho que antigas, né? Hoje em dia isso é eletrônica, é feito por um mecanismo ali, né? Automático. Mas era a pessoa encarregada a movimentar a agulha. Então, a gente vê às vezes em filme ou desenhos, né? O trem está indo em uma direção, e aí você movimenta uma agulha, e em vez de ele ir para esta linha, ele vai para outra. Né? Então, essa é a questão mais fácil. Vamos então para as questões um pouquinho mais profundas, que são as questões históricas, né? Eis-me aqui, homem do século XX, contemporâneo, convulsões talvez nunca vistas neste globo. Lembre-se que é o século XX, que é o século das grandes revoluções culturais, né? Das grandes convulsões culturais. Tudo é colocado em xeque. Tudo é colocado para passivo de destruição. Né? Não estou ainda julgando o que é bom e é ruim, só estou afirmando este fato. Tudo é colocado em xeque. A estrutura da família, a mulher que antes ficava em casa, agora quer ou é obrigada a sair de casa, a trabalhar. Os filhos que antes tinham uma estrutura, a família novamente, eles são cada vez mais ou deixados sozinhos ou são dados a outras pessoas para se cuidar, né? Cada vez mais há protestos. Lembre-se que o século XX, claro, é o século da Guerra Fria, né? Então nós temos tanto de um lado os comunistas, do outro lado aqui no mundo capitalista, Estados Unidos, por exemplo, os protestos, né? Revolução sexual. Revolução sexual não somente enquanto aquilo que um libertino faria, né? Então eu quero ter o direito de fazer sexo com todo mundo. Não só isso, mas o fato de colocar isso como algo desejável, algo mais do que desejável, algo nobre, algo mais do que nobre como um objetivo de vida, né? O sexo que antes era uma função corporal do ser humano, que às vezes atrapalhava, às vezes ajudava, mas de um jeito ou do outro estava nas camadas inferiores do ser humano. Só para dar um exemplo deste século convulso, né? O sexo passa a ocupar a posição central, né? Freud diz que nós somos homens sexuais, é isso que nós somos. Na verdade, nós queremos sexo e violência, né? E aí, na esteira de Freud, vem vários psicólogos dando teorias alternativas, mas o sexo sempre lá no topo, lá em cima, né? Isso é uma das coisas. Este é o século também, não só da Revolução Russa, Revolução Comunista, Revolução em vários países ao redor do mundo, mas a Revolução Cultural, a Revolução de Gramsci, né? Que diz que nós temos, isso eu não estou exagerando, né? É exatamente isso que ele fala, que nós temos que destruir as bases culturais da sociedade, né? Essa base judaico-cristã, né?
Então, esta base dos costumes, esta base da Idade Média, esta base do tradicional. Então, tudo isso tem que vir abaixo. Então, nós estamos falando de um século onde a hierarquia da vida, isso é extremamente importante, hierarquia que as outras pessoas tinham mais ou menos em mente antigamente, né? Nós sabíamos quem eram os sábios, quem eram os inteligentes e quem eram os imbecis, né? Nós sabíamos mais ou menos isso. Nós sabíamos mais ou menos onde encontrar os sábios. Nós sabíamos mais ou menos o que era boa literatura, o que era má literatura. Nós sabíamos mais ou menos, eu digo mais ou menos porque nunca é uma exatidão completa, mas nós sabíamos mais ou menos quem era um artista e quem não era. Nesse nosso século convulso, né? Século passado para nós, as coisas vão virando de pernas pro ar, né? De sorte que um rabisco em uma tela, ou uma tela pintada com fezes, e eu não estou inventando esse exemplo, se torna uma arte genial, né? Colar uma banana na parede se torna uma arte genial. De sorte que um guru que diz que o teu pênis é o centro de toda a sua intelectualidade é respeitado, né? E é seguido. E eu estou misturando todos esses exemplos para justamente mostrar essa convulsão, né? De modo que um adolescente ou uma jovenzinha qualquer que acabou de ficar insatisfeita com o mundo faz uma nova filosofia e ela é respeitada como os grandes filósofos, né? É o século em que nós abandonamos a hierarquia da tradição. É o século em que esquecemos, para sair da religião, esquecemos Homero. Isso é um crime, esquecer Homero. É o século em que toda verdade vale. É o século em que toda cultura é cultura. É o século em que é pecado falar que algumas coisas são melhores do que as outras. Afinal de contas, cada um tem sua ideia, cada cultura tem a sua estrutura. É o século do estruturalismo. É esta corrente que fecha a verdade em caixinhas isoladas, de forma que já não se pode, é impossível fazer uma hierarquia, porque cada verdade está independente. É o século em que o mundo grande, o mundo em que eu e você vivemos, é espedaçado em vários mundinhos de centenas de milhares de verdades que não se podem comunicar e logo sempre serão verdades rudimentares e verdades ingênuas. Este é o século XIX. É o século em que todos estão perdidos. É o século que os grandes intelectuais estão perdidos, né? Veja, por exemplo, a escola de Frankfurt, né, que faz uma crítica ao capitalismo, etc, etc. Não estou dizendo que alguns deles, algumas das críticas, são extremamente interessantes. Horkheimer, por exemplo, ele faz uma crítica bem interessante. Adorno também faz alguma crítica interessante, mas se você perguntasse para eles, tá bom, mas então qual é a resposta? Eles fariam, não sei, só sei que tá errado. É o século onde se perderam todas as respostas. É o século em que não sabemos para onde estamos indo. É o século em que todos são mestres, mas ninguém o é. É o século em que as pessoas começaram a seguir mestres como quem compra camiseta, como quem escolhe filme para assistir no Netflix. Esse é o século XX, com certeza absoluta, o nosso século XXI. Talvez é isso, talvez não, certamente é isso. Pior ainda, né? É o século em que a pessoa olha um mestre, bom, eu vou dar uma olhadinha nesse mestre aqui, esse mestre parece que é interessante. Você olha umas 2 horas, 3 horas o mestre, segue o mestre durante algumas semanas, de repente o mestre fala alguma coisa que você não gosta. Opa, vou escolher um outro mestre. É um século em que nós queremos ser mestre dos nossos mestres, né? É um século em que você aprendeu a nunca abaixar a cabeça para ninguém. Afinal de contas, você tem senso crítico. Afinal de contas, você tem que construir a sua própria verdade.
né? É o século em que nós perdemos a reverência. É um século que, infelizmente, na grande maioria dos casos, a própria Igreja Católica, o próprio ritual da missa, perdeu a sua reverência. É o século que nós não nos curvamos mais perante pessoas que nos são superiores. É o século em que não pode haver ninguém superior. Isso é opressão. Okay? Se não há ninguém superior, se não há ordem nenhuma, como que nós vamos nos impressionar que as pessoas estão perdidas ao ponto do suicídio? Como que nós vamos nos impressionar com isso? É óbvio que se você não tem para onde ir, se não existe para cima e para baixo, se não existe melhor ou pior, é óbvio que tudo vai ser indiferente. E é óbvio que a coisa mais lógica a se fazer é meter uma bala na própria cabeça. Esse é o nosso século. É o século sem sol. É o século sem o sol. Eis-me aqui, homem do século XX, contemporâneo de um drama permanente, testemunha de convulsões, talvez nunca vistas neste globo desde que os montes surgiram e os mares foram lançados em seus abismos. Que devo fazer por este século arfante? Mais do que nunca, o pensamento espera os homens. A verdadeira intelectualidade. Aquela intelectualidade que sabe que ela tem que ser baseada em hierarquia. Sem hierarquia não há um intelectual que preste. Mais do que nunca, o pensamento espera os homens. E os homens esperam um pensamento. Não se engane, essas pessoas com essas filosofias delirantes, com essas filosofias que cada filosofia vai para um lado, eles almejam do fundo do coração deles. Embora, se você perguntar para eles, eles diriam que isso é opressão, servir uma só verdade. Mas lá no fundo, eles almejam no fundo do coração que haja uma verdade. Que eles não precisem mais ficar que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que eles não precisem mais ficar como uma barata tonta, tentando um lugar, tentando o outro, tentando o outro. Eles querem a verdade, não uma verdade. É isso que todos almejam no mais profundo dos seus corações. O mundo está em perigo por falta de máximas de vida. Isto é certo e pronto. Isto é errado e pronto. É isso. Estamos em um trem a toda velocidade e sem sinalização, sem agulheiros. O planeta não sabe para onde vai. Sua lei o abandona. Quem lhe restituirá o sol?